Galera, vamos lá, vamos dar continuidade. Essa parte de dispositivos constitucionais aqui do artigo 5º, que remete ao penal, vocês fazem a leitura, não há crime se ele anterior que defina, tal. Eu coloquei alguns dados jurisprudenciais aí para vocês. Eu vou chamar a atenção, gente, com uma coisinha bem boba, que as pessoas erram em prova vestibular, em provas de primeira fase. Gente, imprescritível é racismo em grupos armados, tá? É o famoso RGA. Inafiançável é o RGA mais H3T, ou seja, racismo, grupos armados, hediondo, tráfico, tortura e terrorismo. Cuidado com uma coisa. Então, olha aqui, ó. Se perguntar, racismo é um só tempo, imprescritível e inafiançável, fechou. Grupos armados é um só tempo, fechou. Agora, quando ele trabalha com hediondo, tortura, tráfico, aqui, ó, hediondo, tráfico, tortura, terrorismo, você tem o quê? Você tem o quê? O H3T, ele é inafiançável. Cai na prova. Ah, o terrorismo é prescritível. O aluno, na hora, dá uma titubeada. Gente, ele é. Porque se ele não é imprescritível, logo ele é prescritível. Então, cuidado com essa bobagem, mas pode atrapalhar vocês lá na hora da prova. Tá bom? Deixei aí algumas importantes súmulas, depois vocês fazem uma lida, né? A questão de pena, quais as penas que podem no Brasil, quais as não podem. Olha lá, pena de morte pode, em caso de guerra declarada, mas em regra não. Caráter perpétuo, trabalho forçado, não vou gastar tempo em leituras de coisas assim tão simples para vocês, tá? Não vou mesmo. Vamos lá para frente que eu quero falar de detalhes mais difíceis. Aqui também literal, as questões literais, mas perigosas. Nenhum brasileiro será extraditado. Gente, para efeito de prova, uma frase como o brasileiro nato não será extraditado é verdadeira, ok? Eu vou explicar que tecnicamente não é tão verdade assim. Calma. Primeira coisa, nós temos, por uma questão da matéria de nacionalidade, que nós vamos falar lá na frente, casos em que, seja pela questão do solo, seja pela questão do sangue, o sujeito nasce aqui, por exemplo, ele é brasileiro nato. Existem situações que mesmo nascendo aqui, né, mas filho de estrangeiros a serviço do seu país, ele não é nato. Mas isso vocês vão ver oportunamente. Existem cargos que só brasileiros natos é que podem ocupar. Nenhum brasileiro será extraditado. Se ele é nato, ele é podre, ele é nosso e aqui ele vai responder. O extraditar é mandar ele lá para fora ou para responder a um processo ou para cumprir pena. Agora, olha o que ele fala. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Cuidado, antes da naturalização, sim. Depois, é como se ele fosse nosso. Entendeu? Então, olha o que ele fala aqui, ó. Salvo o naturalizado. O naturalizado pode ser extraditado antes da naturalização em caso de crime comum. Depois, não. Agora, se for tráfico, ele pode. Seja antes, seja depois. E se for o nato envolvido com tráfico ilícito de entorpecentes, ele pode ser extraditado para a Indonésia? Olha que lugar que ele vai ser extraditado. Não. Por quê? Porque ele é nato. Agora, se cair numa prova CESP, que não é a sua, o brasileiro nato pode figurar diante de um processo de extradição? Sim. Porque a extradição que ele está falando aqui, gente, é a extradição passiva. Um país pede o brasileiro, né, para que ele seja extraditado. Ele não vai ser extraditado. Agora, o brasileiro está em Mônaco, Salvatore Cacciola, e o Brasil pede a extradição dele. Eu estou falando de extradição envolvendo o nato, então, e portanto eu posso ter, eu estou falando de extradição envolvendo o nato, e pode haver o caso, ok? Então, cuidado com esse detalhe. Não será concedido extradição de estrangeiro por crime político de opinião, aliás, por um dos princípios das relações internacionais. Você lembra que você aprendeu com o professor Luiz Carlos, né? Autodeterminação dos povos, né? Cooperação dos povos no progresso da humanidade e tal. E também a questão do asilo político, né, que nós temos. Ok? Fechou? Vamos andar mais um pouco. Aqui, ó, nesse ponto, gente, depois que você vai fazer uma leitura, ó, eu coloquei várias súmulas vinculantes importantes para vocês, tá bom? Coloquei várias súmulas vinculantes aí para vocês, em que pese ter aí no outro material, eu também deixei aí para vocês fazerem uma leitura. Agora eu quero chegar num assunto interessante. Aliás, antes uma babinha aqui, uma coisa fácil.
civilmente identificado, ele será identificado criminalmente? Não. O delegado pergunta, quem é você? Eu sou Alessandro Ferraz, o doutor Tomasi, que deu aula para vocês, né? Pergunta, quem é você? Eu falo, eu sou Alessandro Ferraz, eu entrego o documento. Eu, identificado civilmente, não preciso me identificar criminalmente, papiloscopicamente. Agora, o civilmente não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então é possível que ele seja, mesmo que identificado civilmente, ter a obrigação de se identificar criminalmente. Mas isso quem vai dizer é a lei. Em alguns concursos, o que eu diria? Vocês não precisam saber, porque não cai a lei. Beleza? Mas o de vocês não tem. O de vocês eu não posso parar aqui a discussão. Muda a minha aula quando é para analista, quando é para técnico, quando é para escrevente. Claro que eu tenho de mudar. Aqui eu tenho de citar a Lei 12.037 de 2009. Por quê? É a lei que fala de identificação criminal. Toma cuidado. Essa lei que vocês vão estudar na matéria oportuna de processo e tal, ela fala que em alguns casos, embora apresentado o documento de identificação, ele pode ocorrer identificação criminal também. Vou citar um caso. O documento apresenta rasura, indícios de falsificação, tudo bem? Então, nesse caso, é possível sim. Legal? Toma cuidado que nesse dispositivo, né, onde fala aqui é muito fácil, será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal, todo mundo sabe o que é isso. Por quê? Se você estiver diante de uma ação penal privada, ofendido, ou querelante, ou autor da ação penal, então não pode ser admitida uma ação privada num crime de ação pública. Então, mas se a ação pública não for intentada no prazo legal, aí você está diante do quê? De uma inércia. Eu não estou falando de um promotor pedir o arquivamento. Você está diante de uma inércia do MP, inércia do parquê, né? Do representante do Ministério Público. Sabe por que parquê? Não, foi perguntado isso uma vez, né? Por que parquê? E o cara falou, parquê? Por quê? Parquê, que vem no sistema gaulês da magistratura sentada e é em pé que andava pelo assoalho. Então você tem, parquê, pode ver que você tinha uma cera, parquetina, né? Parquê é uma palavra francesa, né? Que significa assoalho, tem a ver com essa magistratura que andava ali. Legal? Então, esse dispositivo, eu só chamo atenção para uma coisa, não que ele seja um inferno tal, eu chamo atenção porque lá na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340, a natureza incondicionada da ação, no caso de crime de lesão corporal praticado violência doméstica. Então toma cuidado, hein? Porque isso nós tivemos uma alteração já faz tempo, mas então quer dizer que a lesão corporal depende de representação nesse caso. Quando envolve a questão da Lei Maria da Penha, aí você vai ter ação penal pública incondicionada, mas vocês vão estudar isso oportunamente, ok? Vamos agora lá para frente, galera, que eu quero falar de uma coisa interessante. Olha uma matéria boa para vocês. O preso, ele não será informado dos seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo assegurada a família e advogado. Então, o delegado chega lá para o David e fala para o cara, cadê isso, cadê a droga, Ele fica quieto. Ele não tem de produzir prova contra ele, não é? Só que toma cuidado com uma coisa, galera. Toma cuidado com uma coisa, porque isso já foi julgado pelo Supremo. Esse princípio constitucional da autodefesa, ele não abarca, ele não alcança aquele que, por exemplo, ele atribui falsa identidade perante a autoridade policial, justamente com o objetivo de esconder os seus antecedentes. E aí, no caso, ele é tipificado no artigo 307, que é esse aí, atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter para obter vantagem, proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, ok? Cuidado com isso, que isso aqui é jurisprudência do Supremo e chumbo grosso, pode cair. Legal? Galera, uma discussão que sempre cai e que nos remete ao assunto internalização dos tratados internacionais. O que está escrito aí? Não haverá prisão civil por dívida. Em regra, a pessoa não paga, não é? Não paga as suas dívidas com o corpo. Não haverá prisão por dívida. Já houve esse período, mas não agora. Salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, todo mundo sabe disso, até o dado da Labella, né? Que se não pagar a pensão, o cara pode ir em cana. Legal. E depositário infiel. Legal. Isso está escrito na Constituição. Não adianta a gente discutir. Isso está escrito onde? Aqui,
na Constituição Federal. Legal. Agora eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: professor, pode parar a aula. O que foi? Não, professor, pode parar a aula porque eu aprendi que tem uma súmula 25 que diz que não pode prender mais depositário fiel. Não, calma, calma. Realmente você tem toda a razão. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Eu vou repetir. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Senhores, portanto, eu não posso mais prender o depositário infiel. Mas, professor, ainda está escrito aqui que, tecnicamente, pode prender. Porque, ó, não haverá e duas exceções que pode. Então, galera, vamos entender, então, o que aconteceu. Claro que eu teria de ler tudo para vocês, explicar como funciona o ordenamento e tal. Eu vou tentar, que é o milagre, né, que o professor de cursinho tem de fazer com que a discussão seja resumida, né, e direta, sem muitas delongas. Primeira coisa, eu gostaria de um pouquinho de paciência de vocês. Vocês sabem que nós temos o ordenamento jurídico brasileiro, mas uma Constituição pode ser alterada por um processo mais dificultoso do que uma lei. Todo mundo sabe disso. E para alterar uma Constituição, eu preciso de uma emenda constitucional, respeitando os artigos 60 e seguintes. Ok. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, olha que interessante, não é qualquer tratado ou convenção, é sobre direitos humanos, que for aprovado igual uma emenda. Você sabe como é que é aprovada uma emenda? Muito fácil. É em cada casa do Congresso, né, bicameralismo, Câmara e Senado, em cada casa, por 2 turnos, em 2 turnos, e por 60%. Professor, aí não está 60%, está 3/5. 3/5, colegas da área jurídica, são 60%, isso já caiu no CESP. E as pessoas erram, não sei como. 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas. Então, olha uma coisa interessante. Tem de ser 1, põe uma letra mais grossa, Lê. 1 mais 2 igual a 3. É ou não é? Não, veja, não é qualquer tratado internacional, mesmo se ele for aprovado igual uma emenda. Ó, se não tiver 1, não dá 3. Ok? Então, cuidado. Tem de ser sobre direitos humanos, aprovado igual uma emenda, aí ele tem força de emenda. Reparem, como é que ficaria essa estrutura no Brasil? Olha que interessante. Veja, eu tenho aqui embaixo os atos infralegais. Eu tenho os códigos, não é? Eu tenho os códigos, as leis, tudo aqui embaixo, acima dos atos infralegais. Agora, repare, se eu tiver um tratado internacional sobre propriedade, por exemplo, né? Eu vou ter aqui um tratado internacional que não trate de direitos humanos. Beleza, ele entra na hierarquia de leis. Fechou. Agora, se eu tiver uma emenda, não, se você tiver uma emenda, entra aqui, Ale. Entra no nível constitucional. Então as emendas estão aqui, a Constituição está aqui. A Constituição é poder constituinte originário e as emendas constitucionais é poder constituinte derivado. Todo mundo sabe disso, reformador e tal. Agora, e se for um tratado internacional sobre direitos humanos? Depende. Ele pode estar aqui, como ele pode estar aqui. Se ele passar pelo procedimento de emenda, ele está em nível constitucional. Fechou? Aí vem uma pergunta. E se for um tratado internacional sobre direitos humanos, mas que não se trate, um tratado internacional de direitos humanos, mas que não passou por o procedimento de emenda. Ele entra aqui? Não. Ele entra aqui? Não. Caramba, e agora? Ele é sobre direitos humanos, não é um tratado qualquer. Mas ele não passou igual por uma emenda. Sabe o que os caras do Supremo fizeram? Olha, gente, a gente vai criar uma coisa aqui, ó, que fica entre a Constituição e as leis. E eles chamam isso de supralegalidade. Tratados internacionais sobre direitos humanos que não passaram por procedimento de emenda. O Pacto São José da Costa Rica, proibição civil de dívida. Veja qual a importância dessa discussão. Quando eu era escrevente, em 1928, havia uma pessoa comprava um carro e ela fazia lá alienação fiduciária, diferente de leasing. Eu lia leasing antes, no primeiro ato meu como escrevente. Falei, o que eu tenho que fazer aqui no leasing? O cara falou, você tem que dar uma liminar e tal. Falei, nossa, mas não é o juiz. Ele falou, você é o juiz, cala a boca. Então, você que de repente atua hoje, você sabe como é que é. Então eu pergunto,
havia uma alienação fiduciária e se o cara não pagasse, virava uma busca e apreensão. Alienação fiduciária, decreto 911/69. Gente, moral da história, se o cara não entregasse o carro ou o dinheiro, cana. Alguns juízes, cana. Alguns juízes, não. Os juízes que falavam cana, diziam, isso é depositário, o cara não está sendo fiel ao depósito. Portanto, prisão. E alguns falavam, não, o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, não pode haver prisão. Mas aí aqueles que queriam a prisão falavam, não, mas a Constituição fala. Com essa tese da supralegalidade, o que acontece? Com essa tese, eu até coloquei aqui, ó. Aqui, ó. Desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana dos Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, ambos no ano de 1992, não há mais base legal para a prisão civil depositária infiel. Por isso que criaram uma súmula vinculante, dizendo, não pode mais prisão civil por depositário infiel, seja qual for a modalidade de depósito. Pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre os direitos humanos lhe reserva lugar específico no ordenamento, estando abaixo da Constituição e acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais, dessa forma, torna inaplicável, ele tem um efeito paralisante em toda a legislação, ok? Isso aconteceu em relação ao dispositivo do Código anterior, né, de 16, e também ao famigerado 911 de 69, que em relação também ao artigo 652 do novo Código Civil. Moral da história. Interessante isso, né? Eu não posso... Hoje, então, a gente tem que entender essa estrutura. A Constituição, se for um código ou tratados em geral, lá embaixo, junto com as leis, mas se forem direitos humanos, aprovado igual a emenda lá em cima, se for direitos humanos, mas não aprovado igual a emenda, pode ser supralegal. Moral da história, em que pese o dispositivo ainda estar escrito desse jeito, ó, o dispositivo ainda está escrito desse jeito, você não pode responder na prova isso. É claro que se ele perguntar na prova para vocês, do jeitinho que está aqui, ele vai lá e escreve assim, ó, consta da Constituição Federal, aqui, ó, consta que não haverá prisão civil. Se ele colocar tudo isso aí, eu coloco certo. Agora, se ele colocar no Brasil, pode ter prisão depositária infiel? Não. Não pode mais. E eu coloquei aí a súmula 25, um abraço. Ficou claro para vocês? Gente, o resto, ó, habeas corpus, o que eu vou bater um papo, eu deixei alguns documentos aqui para vocês, tá? Mas eu vou falar de 2 remédios, porque vocês vão ter aula específicas deles, mas tomem cuidado, pelo amor de Deus. Mandado de segurança, todo mundo sabe que é direito líquido e certo, não parado por habeas corpus ou habeas data. Agora, o direito líquido e certo, aquele comprovável de plano, independente de dilação probatória e tudo mais, é o que permeia, é o que dá o objeto aqui ao mandado de segurança. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público. Galerinha, hoje você tem uma lei, que é a Lei 12.016 de 2009. Vocês vão aprender com o professor correto e estudar melhor os dispositivos dessa lei. Então, lá você vai ter a disciplina do mandado de segurança individual e coletivo. E eu falo isso pelo seguinte: existe o mandado de segurança coletivo, mas a primeira coisa que a gente precisa ficar esperto em relação ao mandado de segurança coletivo é que não são os mesmos legitimados. Porque, no primeiro momento, você pode achar que mandado de segurança coletivo, claro, você é estudante de direito, mas às vezes faz tempo que não vê isso, o mandado de segurança coletivo, e dá a impressão que ele é mais de uma pessoa. Por exemplo, 10 pessoas é um mandado, uma pessoa é um mandado de segurança individual, e 10. Depende, pode ser um litisconsórcio no mandado de segurança individual. Agora, o mandado de segurança coletiva, ele pode ser impetrado por um partido político, com representação no Congresso, mesmo que seja um só, organização sindical, entidade de classe ou associação constituída legalmente em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos seus membros ou associados. Chama a atenção. É muito comum cair também, assim, uma empresa pediu uma certidão negativa de débito e fora negado. Qual é o mandado? Né? Por exemplo, uma entidade de classe, tal. Gente, uma organização sindical. Aí a pessoa pega e fala, é mandado de segurança coletivo. Não, é individual, porque aí não é em defesa dos seus membros ou associados, tá bom? É dela, pessoa jurídica, eventualmente. Então, toma cuidado com isso. O que eu coloquei aqui para vocês, independente de vocês terem aula específica disso, eu tomei a liberdade de colocar aqui para vocês, ó, dispositivos importantes sobre a legislação, súmula, né? Coloquei uma questão aqui interessante,
coloquei uma questão aqui no meio, algumas notas da própria legislação, súmula sobre o mandado de segurança, e agora eu vou discutir um pouco uma outra coisa, depois eu volto aqui. Mandado de injunção, porque nós tivemos uma coisa interessante sobre ele. Gente, vocês também... Mandado de injunção, ele não é para aquela norma que já está plena, né? É uma falta, justamente com a falta de norma regulamentadora, que torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Mandado de injunção, omissão. Claro que a gente tem também a DIN por omissão, mas aí você tem os legitimados lá do 103. Legal? Gente, mas toma cuidado. Então, você imagina, o mandado de injunção, todo professor dá exemplo, é o da greve, né? Todo mundo sabe que você tem lá o direito, lá no artigo 37, o direito dos servidores de greve. E o direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. Será definido nos termos e limites definidos em lei específica. Já tem lei, greve? Não, não tem. Aí o que fizeram? Entraram com mandado de injunção. Gente, por anos, o Supremo recebia aquilo e falava, legislativo, faz a lei. O judiciário não pode obrigar o legislativo a fazer a lei. Era uma posição não concretista. Por vezes ele dava para o caso ali, concretista intermediária. E chegou uma hora que o Supremo cansou. Falou, não, faz o seguinte, servidores, aplica o direito de greve dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, aqui, gente, eu tive o quê? Uma posição do Supremo, não é? No mandado de injunção, e que resolveu a questão fazendo justamente o uso da legislação do direito de greve dos trabalhadores urbanos e rurais. Você quer ver outro exemplo que não caiu ainda? Olha o que diz o artigo 40. Servidores, aposentadoria especial. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadorias abranger o regime que trata esse artigo 40. Está dizendo o quê? Que entre os caras do regime do artigo 40 não pode ter diferenças tal, de aposentadoria. Ressalvados nos termos de leis complementares. Ressalvados nos termos de leis complementares, pessoa com deficiência, a Constituição ainda fala pessoa, né, portadora, pessoa com deficiência, que exerce atividade de risco, cuja atividade seja exercida sob condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade. Agora, fala para mim, já tem essas leis complementares? Não. O que aconteceu? A mesma coisa. Os caras foram lá com mandado de injunção, chuta que o Supremo falou, mesma coisa. Mandou aplicar o artigo 57 da Lei 8.213 de 91 aos servidores. Pode ver, ó, servidor público, investigador de polícia, essa questão pode cair. Alegando o exercício aí de atividades sob condições de periculosidade, olha lá, mandado de injunção conhecido e concedido para comunicar a mora à autoridade competente e determinar a aplicação do que couber do artigo 57 da Lei 8.213 de 91. E isso hoje virou padical. Como é que uma coisa vira padical, não tem mais discussão nenhuma? Súmula vinculante. Aplica-se ao servidor público no que couber as regras do regime geral de previdência social. Olha o que ele está falando, aplica ao servidor no que couber as regras do regime geral, sobre a aposentadoria especial, até que a edição venha da lei complementar específica. Legal? Tudo bem? O que mais que eu tenho para falar? O habeas data, que vocês também têm de saber que... As pessoas confundem um pouco, porque o habeas data é para assegurar informações de conhecimento, mas do impetrante. Tá? E eles podem estar num banco governamental ou numa entidade de caráter público. Por exemplo, pode ser o Serasa, não é banco governamental, mas tem caráter público. Às vezes pode ser retificação de dados, tal, quando ele não prefira fazer de outra forma. Às vezes, um servidor quer buscar uma certidão de tempo de serviço. Ela é negada. Aí, cabe habeas data? Não, porque aí é o direito líquido e certo dele da certidão. É o que ele quer. Aí é mandado de segurança. Tá bom? Lembra que eu falei que o habeas data tem uma peculiaridade. Lembra, pessoal? A prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, né? Ou da omissão em atendê-lo. Você só pode ir até ao judiciário, isso é condição de ação, se você tiver isso. Se não, por que você está indo ao judiciário se não foi negado o seu direito? Tudo bem? Então, cuidado para lembrar isso. Só que também vocês vão ter aula de ação popular, a legislação correlata, mas só lembrando que é qualquer cidadão que é parte legítima para a população popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio, ou entidade que o Estado participe, a moralidade, o meio ambiente, o patrimônio. Se ele não tiver má fé e perdeu a ação eventualmente, ele fica isento
de custas ou de ônus de sucumbência. Legal? Chamo a atenção para vocês que existe uma coisa seguinte, uma decisão que fala assim, ó. A ação direta de inconstitucionalidade, ela não constitui sucedâneo da ação popular destinada a esta ação popular. A ação popular, em função do seu amplo espectro de atuação jurídico-processual, a intangibilidade do patrimônio e integridade. O que é isso, professor? Que diabo é isso? Gente, isso aqui é o seguinte. Aliás, direto as pessoas querem usar a DIN para substituir outros remédios, né? Está dizendo o seguinte, que você não pode usar uma ação direta de inconstitucionalidade no lugar de uma ação popular. Não são coisas fungíveis, você pode ir lá e trocar. É isso que ele está a dizer. Você sabe muito bem que às vezes eu posso... Você sabe que todo juiz exerce o controle difuso de constitucionalidade, né? Um juiz pode ser um juiz de primeiro grau, ele faz controle de constitucionalidade. Ele está resolvendo um despejo, mas ao resolver aquela questão, ele analisa uma lei. Ele está fazendo controle de constitucionalidade. Claro que aqueles efeitos da decisão são inter partes. É diferente quando você pega uma questão e vai até o Supremo, você não. Um legitimado, não é qualquer cidadão. Quando você pega e vai até o Supremo com uma decisão, e essa decisão, numa ADIM, numa ação direta de inconstitucionalidade, ela tem efeito erga omnes. Agora, pode acontecer então que no corpo de uma ação qualquer discuta-se controle de constitucionalidade. Agora, você não pode usar como substituto aí a DIN para substituir a ação popular ou coisa que o valha. Vou acabar, já que o pessoal falou que eu passei muito do tempo. Cuidado, são gratuitos para os reconhecidamente pobres, registro civil de nascimento e certidão de óbito. E o primeiro documento de identidade? Olha o julgado legal que a gente trouxe aqui, ó, de 2017. O Registro Geral, RG, ou Carteira de Identidade, é um documento público emitido para cidadãos nascidos e registrados no Brasil e para os nascidos no exterior, que sejam filhos de brasileiros, servindo para confirmar a identidade da pessoa natural. Então, olha que fala, a gratuidade da primeira emissão não desborda, ou seja, não é um absurdo, da legítima liberdade e da conformação normativa do Poder Legislativo, tratando-se de um mero cumprimento, por parte do poder público, de uma obrigação que, oriunda das esferas, né, aurida das esferas constitucional e internacional. Então, quer dizer, claro que a Constituição aqui só falou que ele tem direito de nascer e morrer, mas esse primeiro documento é importante, porque isso também tem a ver com a dignidade da pessoa humana. Legal? Bacana! Eu coloquei aqui, deixa eu ver, e lembrando que as normas definidoras dos direitos e garantias têm aplicação imediata. Esses direitos que nós lemos não excluem outros, né? Não é um rol taxativo do regime dos princípios por ela adotados e os tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil faça parte. Gente, eu vou parando por aqui. Claro que eu sei que eu elegi alguns pontos para conversar. Vou deixar um material rico aí para vocês fazerem uma leitura, mas eu vou pedir um voto de confiança, galera. Acho que da minha aula não vai precisar de acelerador. Eu vou pedir um voto de confiança. Calma, a hora que eu mostrar as questões para vocês vão ficar um pouco mais calmos. É que eu quis, de vez em quando, trazer um ponto jurisprudencial ou outro, porque eu acho que a banca Vunesp teve uma ligeira modificação e eles podem ficar um pouco mais malvados. Me perdoem, mas vai dar tudo certo. Confio em vocês, eu espero que vocês tenham confiança no nosso trabalho. E não acreditem em mim sobre o estilo de prova ou não. Busque, tem vários sites de concurso, pegue questões Vunesp, nível superior, sobre esse assunto constitucional. Veja o que tem caído e vocês vão ver mais ou menos o que eu estou falando. E vão até dizer, o professor só exagerou um pouquinho em tal ponto. Do resto, é por aí mesmo. Por favor, leiam o artigo 5º inteiro. Aliás, do artigo 1º até o 6º, e daqui a pouco a gente vai falar de direitos sociais. Eu passei demais o tempo, me perdoe. Vai tomar uma água, vai tomar um café.